uma aula prática. Vamos construir uma ferramenta juntos aqui. Uma ferramenta que já tem pronta, tá? Inclusive uma bem bacana aí. Mas eu acho que o processo de construção da lógica vai ser uma forma de você meio que concretizar, né? Tudo que a gente estudou até agora, de listas, dicionários, funções, e inclusive de cara aprender a fazer uma requisição HTTP dentro do seu código Python, dando muito poder a ele, né? Pô, trabalhar com HTTP dentro do código, ler a resposta, status code, texto de uma requisição. Então vai ser bem legal essa aula. E caso você não entenda alguns conceitos, tá, de HTTP, que a gente vai trabalhar aqui, fica tranquilo, porque no próximo passo de aplicações web, a gente vai estudar muito isso, inclusive o porquê de utilizar uma ferramenta como que a gente vai criar agora. Tá? Então fica tranquilo e foca mais na lógica do código aí. É uma coisa que vai te ajudar, por exemplo, a programar suas próprias ferramentas e resolver problemas quando você tiver problema aí para resolver e para automatizar. Então o nosso objetivo aqui, ele é mais ou menos o seguinte, deixa eu pegar um Sublime Text aqui para a gente trabalhar. Ele é mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho um domínio, por exemplo, terra.com.br, e eu quero descobrir diretórios do Terra. Como assim diretórios do Terra? Deixa eu colar alguns aqui. Eu quero, descobrir se existe o Terra admin, se existe o Terra login, CSS, por exemplo, painel. Ou seja, eu quero descobrir várias possibilidades. Porque dessa forma eu posso encontrar diretórios no meu alvo, posso encontrar diretórios sensíveis, posso, por exemplo, encontrar, que acontece muitas vezes, tá? um Git exposed, por exemplo, né? Então são várias coisas que eu posso buscar aí. Posso tentar encontrar, por exemplo, um backups, né? Dump, sei lá, banco de dados, arquivos. Só que o legal disso, né, é que essas palavras que eu estou usando, isso são palavras, digamos, são inteligentes, né? Admin, a página de login, CSS, painel, Git, backups. Esses termos, eles são muito usados por programadores em geral e existe no mundo de hacking, de segurança, uma coisa que a gente chama aí de, vamos botar aqui, word list, tá? Então é a lista de palavras e tem hoje, né, um repositório que é referência, que é o Seclist. Nesse repositório a gente encontra várias word lists, por exemplo, de senhas comuns, de usuários comuns e assim por diante. Então se eu vim aqui em Discovery, ó, Discovery para descoberta, eu tenho, cara, como descobrir o web content, conteúdo numa aplicação web. Se eu vim aqui, eu tenho vários, talvez, eu encontro aqui, por exemplo, ó, lista de diretórios 1.0. Então aqui eu tenho, deixa eu ver, é bem grande pelo jeito, viu? Aqui eu tenho, ó, vários possíveis diretórios com uma aplicação web que um programador pode ter criado com base de mapeamento aí de várias aplicações web, né? Então HTML, admin, números, acesso, não entre, tem todas as palavras aí possíveis, né? Que um programador poderia nomear um diretório, né? Então é muito louco. Isso tem várias listas, tá? Tem para diretório, tem para arquivos sensíveis. A gente consegue caçar as coisas dessa forma, né? Se for, por exemplo, um WordPress, olha só, eu devo ter uma lista focada, ó, em temas do WordPress, ó, WordPress fuzzing. Então, várias palavras que envolvem uma aplicação WordPress. wp-admin, install.css. Então, tem vários diretórios sensíveis do WordPress que a gente pode tentar também enumerar e encontrar eles. E como que eu posso fazer essa enumeração aqui? Digamos que agora eu quero começar a tentar descobrir diretórios no meu alvo, né? O que eu posso fazer? Cara, eu posso pegar aqui, né, a lista de... Vou pegar a pequena, tá? Ó, diretórios small. Posso pegar a lista pequenininha aqui. Deve ter menos opção, né? Tá carregando, acho que deve ter até mais. Vamos ver o que vai pegar aqui. E olha só, a gente tem várias, né? Várias opções aqui. Vendas, install. É um pouquinho menor porque ele até carregou no GitHub. Então, qual que é a parada? Temos vários para... Eu poderia aqui agora, por exemplo, pegar o site do Terra e começar a fazer a minha análise. Vou pegar aqui icons. Será se existe esse diretório icons no site do Terra? /icons. Qual que é o resultado? Ops, não encontrada. Não tem, né? /profile. Será se existe? Eu vou vir aqui no Terra e vou botar aqui o /profile. Ops, não existe.
e assim por diante, tá? O top, será que existe o top? Um por um, eu vou estar tentando aqui. E, cara, você pode começar aí agora, tá? E quando você acabar, você me fala daí se encontrou algum. Imagina, fazer tudo isso aqui manualmente, né? Cara, o ser humano, pô, se mandarem pra mim verificar manualmente, eu ia fazer certinho as 100 primeiras, né? Pô, beleza. Nas 200 eu ia ficar cansado. Talvez eu começaria até a pular, né? Ir pro próximo sem fazer um. E talvez no final eu desista, né? Agora o computador não. O computador ele vai fazer todos os testes tranquilamente, da mesma forma. Se a gente passar para ele a instrução, né, de como fazer isso. A gente dá a ele a inteligência para ele executar uma tarefa repetitiva. E esse é o objetivo da automação. Ao menos até o computador não pensar sozinho, né? Apesar de que ele já está pensando. Mas enfim, a princípio a gente dá para ele a inteligência aí, para ele pesquisar, né? Ele executa o que a gente instrui ele a fazer. Então, pô, se eu sei que no hacking eu tenho que descobrir diretórios, eu posso aqui agora criar uma ferramenta que vai pegar esses diretórios, toda essa lista, vai testar um por um e me falar se algum existe. E para fazer isso, você tem que entender uma coisa. A essência do que meu navegador está fazendo aqui agora. A gente não está ainda no módulo de aplicações web, tá? Mas já passando uma ideia. Se eu abrir meu Dev Console aqui, ó, vou inspecionar. Vou clicar aqui na parte de Network, tá vendo? E eu vou abrir o site do Terra, o site principal. E o que o meu navegador está fazendo, olha só. A primeira requisição que eu faço aqui no site do Terra é uma requisição HTTP e eu tive um status code 200, que é quando existe, né? A requisição foi respondida. Então eu fiz, ó, dei um URL get, ó, método get, que é como se fosse eu, né? Enviando, cara, dando um get, cara, eu quero pegar essa URL aqui. Você passa lá a rota, né? E ele te responde, pô, 200, é um status code de ok, e ele me respondeu, ó, a minha requisição e a resposta. Ele me respondeu um HTML, um código front-end que meu navegador, o meu software, o meu browser aqui, ele baixou esse código e pintou na tela, tá? Então ele botou a cor laranja, ele botou a imagem, ele botou desse formato aqui e tal. Então o navegador ele só renderiza, né, as informações, mas nada mais do que é código. E então, pô, mas a essência qual que é? Eu fiz uma requisição nessa URL, deu 200, é que existe, e ele me respondeu o conteúdo. Agora, se eu fizer uma requisição em barra, sei lá, uma coisa que eu acho que não vai existir, tá? O que vai acontecer? Vamos ver. Aqui, ó. Na verdade, deixa eu pegar aqui. Ele trouxe também, né? Porque ele fez uma busca. Deixa eu botar aqui admin. Eu não vou entrar em busca no caso. Se eu ver a requisição, eu também tenho aqui um 200, tá? Porque olha só, o Terra, ele está respondendo a gente sempre com 200, porque ele não gera uma página que não existe, né? Ele, qualquer coisa que não existe, ele transfere para busca. Então, o nosso código poderia ter uma condição. Cara, se for para busca, é porque teve um redirecionamento, por exemplo, né? Então, assim por diante. Porém, nesse cenário, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar o site da Globo. É que geralmente, pessoal, esses sites de notícias, né? Eles trabalham muito com a parte de indexamento. Então, para eles não é bom ter um 404. Então, eles fazem redirecionamento para um conteúdo que não seja aquele ou para uma busca, sabe? Mas não é o que geralmente acontece. Então, por exemplo, aqui na BBC, você botar um diretório que não existe, o que vai trazer para a gente? Vai ficar dando load, ó, 404. Se eu ver essa requisição, network, eu tenho aqui, ó, um 404, que é um conteúdo que não existe. Tá? Então, esse diretório, esse conteúdo é inexistente, não foi encontrado. Se eu ver a resposta, eu tenho também um código, né? Porque a página 404 tem um design aqui, e tenho a resposta aqui, ó, 404. Beleza? Ou seja, entendendo esse processo de uma requisição HTTP, que eu tentei dar um get e tem uma resposta, um 200, um 404, que a gente vai entender mais para frente, eu posso agora, no meu código Python, tá? Dar habilidade para ele
fazer uma requisição HTTP, assim como o meu browser. Olha que louco! E como que eu faço isso? A gente tem aqui o Python Requests, esse aqui, que é um módulo Python aí para trabalhar com requisições HTTP. E é muito, cara, é muito gostoso, é muito simples trabalhar com requests em Python, tá? Você vai gostar demais aqui. Eu uso muito essa ferramenta. Todo mundo de hacking, se você botar aí exploitDB e ver os exploits que envolvem a aplicação web, você sempre vai ver o import requests lá, na grande maioria das vezes, né? Para poder interagir com a aplicação web fazendo essa requisição. Então, pô, cara, a documentação é fantástica. Eu acho que tem até em português aqui a documentação. Se você, ó, português, ó. Então, não tem desculpa aí para você não ler essa documentação e brincar muito, tá? Mas eu gosto do inglês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou vir aqui no Quick Start, né? Como começar rapidamente aí com requests. E qual que é a primeira coisa? Pô, eu vou instalar ele no projeto, né? Então, eu vou vir aqui no pacote e vou buscar ele, vou instalar. No Kali já vem instalado porque, cara, todas as ferramentas de web em Python usam request para fazer requisição. Então não precisa instalar aqui, acho que já vai ter instalado, né? Mas aqui no REPL eu estou fazendo a instalação aí. Beleza, instalado com sucesso. E agora, olha que louco, cara. Eu vou vir aqui, vou dar um import no meu código, vou tirar o ruído daqui. E olha que parada sinistra. Depois disso, olha só. Estou criando uma variável, pode ser qualquer nome, tá? Eles botaram o R como exemplo porque faz sentido, né? R de request e tal, mas pode ser qualquer nome aqui. E depois, olha só, request, né, do módulo, tem uma função, método get, que você passa uma URL e essa função, ela vai dar o get. Simples assim. Vamos copiar até esse conteúdo aqui. Bora colar aqui e eu vou dar um get aqui no bbc.co. Vou botar o domínio todo aqui, com HTTP junto, né? Vou colar aqui, vou executar e bora ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, né? Porque o R, a gente só fez o request, a gente não deu nenhum print, não fez mais nada. E uma coisa que eu sei, né, que a gente pode fazer, é que eu já trabalhei bastante com requests, tá? Eu sei que o request, por exemplo, agora esse R aqui, né, ele salvou a requisição e a gente tem valores no R que a gente consegue trabalhar. Por exemplo, o status code da requisição, o texto, tá? Então se eu quiser ver, por exemplo, o código fonte que essa requisição me retornou, né, o HTML, eu posso dar um print no r.text, tá? Então R text no caso é o texto, né, a resposta da requisição. Se liga, se eu der um play aqui, eu vou ter o código fonte da página do BBC, que meu navegador no caso ia renderizar, né? Mas eu aqui tô com código e eu posso fazer um scraping, assim que acontece muitas vezes o scraping até. A gente consegue pegar, por exemplo, informações do site, varrer dados, pode trabalhar com esses dados aqui, né? Então é bem legal aí. E eu também tenho, né, fora o teste, eu tenho o status code. O que é o status code? Ele vai falar, né, ele vai salvar aqui o valor do status code dessa requisição, 200. Olha que louco. Eu sei então que existe, né? Tive um 200, tive uma resposta. Se eu botasse uma coisa que não existe aqui, por exemplo, 404. Olha que bacana. O que eu estava fazendo no navegador, agora eu estou fazendo o meu código aqui e eu consigo ver o status, a resposta daquela requisição. E tem várias outras coisas que eu posso fazer, tipo várias, cara. Você pode fazer muita coisa aqui com request. Pode trabalhar com valores no URL, fazer teste. Mano, é uma ferramenta assim, é incrível, cara. É obrigatoriamente você tem que saber requests para quando for começar a programar lá algumas coisas de web hacking, tá? Você vai utilizar muito exploit. Se você pegar aí o exploitDB, né, exploitdb.com e filtrar os últimos exploits aí para aplicação web aqui, ó, você vai ver que a geral usa aí, quer ver, ó? Aqui não é um código, aqui é um guia, ó, import requests. Esse aqui também, vamos ver? Import requests. O sys também, ó. Vamos ver esse aqui, import requests. Ou seja, mano, é um módulo, cara, fantástico para aplicações web. Se liga, todo mundo usa ele para fazer requisição HTTP em Python. Beleza? Então, vale a pena você
brincar depois aí com requests. E agora que eu entendi como fazer uma requisição, qual que é a ideia, né? Cara, eu vou criar literalmente uma lista aqui, uma lista chamada lista mesmo, com valor, por exemplo, admin. Vou botar alguns valores aqui, na verdade. Então, botei aqui algumas opções. Antes de trabalhar com aquela lista gigante de opções aqui, vamos só montar a lógica do nosso código, tá? Então, tem uma lista aqui simples, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 elementos na lista. E, cara, como que eu posso agora, pensa comigo, como que eu posso percorrer essa lista e fazer um request para cada um deles? E se falar que é 200 é porque existe. O que você acha? Como que eu percorro uma lista? Você já aprendeu, você tem um fundamento para isso. Tranquilo. Eu vou fazer um loop. Correto? Então, vou botar aqui vou botar aqui vamos botar aqui opção, cara, chama como você quiser, tá? Para opção aqui, vou botar para i, tá? Só uma abreviação no caso, para item, digamos assim, tá? Então, para i qual que é o nome da lista? Lista, certo? Então, para i em lista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu request e vou botar ele aqui dentro do meu loop, né? Estou dando para dentro do escopo, dando um tab e vou dar um print no status code. O que será que vai acontecer? Só que é o URL, né? Cada vez que eu for... Até posso fazer diferente, eu posso fazer assim, ó. Posso pegar o site da BBC, né? E criar também o URL igual. Botar como se fosse um site salvo aqui, né? Para não ficar digitando, né? Então, vou dar um get no valor da URL mais o i daquele momento, que vai ser ou admin, ou login, ou CSS, ou export. Vou dar um print também e bora ver o que será que vai acontecer, tá? Na verdade, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar o URL to check, né? O URL que eu vou verificar, que vai ser o URL mais i. E aqui dentro do request eu vou enviar, né, o URL to check. Também vou dar um print aqui, falando o valor de URL to check, dando um print no status code. E também no final, vou dar mais um print só para quebrar a linha, depois eu organizo esse código, tá? Mas qual que é a ideia? Estou montando o URL que eu vou verificar. Então, URL mais i, que é o valor aqui da lista que ele está percorrendo naquele instante, dando um request, dando um print na URL que eu dei vou botar esse aqui embaixo. Dando o request e dando um print no status code e printando um separador. Pô, olha que simples, cara. A ideia. Estou fazendo um request para cada um. Você dá um run aqui e olha só, executou aqui, né, a lista e tivemos um admin, login, CSS, export e tal, 403, 200, tem vários códigos, né, página não encontrada. Se eu quisesse trazer somente o 200, eu quero ignorar o 404, somente o 200. O que eu posso fazer aqui? Eu quero que apareça só os 200, né, que eu vou considerar como um diretório que existe, né? Como que eu posso trabalhar? Qual que é a sua ideia? O que eu posso fazer para só considerar o 200 como ativo e ignorar os outros? A gente pode começar com uma condicional. Você aprendeu já a fazer isso, né? Então, mano, vou montar o URL, vou dar um print e vou dar um request, certo? Agora, dentro do meu loop ainda, né? Se o R status code for igual a 200, eu acho que é valor numérico, inclusive. Então, inteiro, né? Se for igual a 200, eu quero que dê um print falando, né, o valor da URL to check, falando o valor da variável e dizendo que, cara, não, só o valor da variável, e vou dar um print também no status code dela aqui. E caso não seja, caso não seja, né, eu quero que continue, que vá para o próximo item da lista e, mano, vida que segue. E é isso aí, vai encontrar o continue, né, e vai para o próximo. Então, vou botar o print aqui embaixo, porque fica melhor assim. Se eu executar, olha só, e na verdade está errado, tá, porque ele trouxe
É que tem um print aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu apagar esse print. Esqueci de remover ele. Tá, então o print está só aqui dentro, né? Então se eu executar aqui agora, não está printando nada. Apenas um. Barra export, ele trouxe o valor 200. Poderia também, cara, se não for, dar um print aqui no sei lá, só pra gente ver em tempo real, né? Não é 200. E depois dar um continue. Se eu executar, não é 200, não é 200, não é 200, é 200. Olha que legal. Então a gente sabe, né, que existe o barra export e agora a gente pode reproduzir esse nosso código numa lista como essa. A gente tem estrutura para isso aqui agora, né? Eu posso fazer a lista ser gigante e fazer várias requisições. É claro que existem ferramentas mais sofisticadas que fazem isso, porque, por exemplo, tá? Pode ser que das URLs, por exemplo, demore muito para ter resposta do servidor. Sei lá, tem alguma condicional lá que demora 1 minuto para responder. O nosso código que vai esperar. Tá? Então você tem que ter uma condição também, cara. If timeout, por exemplo, né? Se der um timeout, porque o request te fornece essas informações, né? Então aqui você consegue ver isso no request, né? Timeout, se não completar a conexão, se der algum erro, tal. Tem o try, o except, a gente vai aprender a trabalhar isso já já. Então a nossa ferramenta é bem simples, tá? Realmente dá um request só, ela vai esperar sempre, pode ser que demore e tal. Mas tem ferramentas mais avançadas que, por exemplo, aqui no Kali, eu tenho o Dirby, que é uma ferramenta que, faz anos que existe aí. Tem várias opções, olha só. Proxy, alternar, mas basicamente o uso básico dela seria Dirby, passando aí a URL, né, do BBC aqui, dando Enter, e olha só, ela vai começar a fazer a tentativa aqui, ó, tá vendo? Então ela está tentando vários arquivos também, não só diretórios, e basicamente é essa parada aí, né? Então qual que é a ideia, tá? Depois, ao decorrer das próximas aulas aí, você vai aprender a importar uma lista, né? Eu vou te ensinar já já como que você pode aumentar o seu teste. Só que tem uma coisa importante. Quando você trabalhar com mais valores, pode ser que, como eu falei, algum valor dê algum erro, né? Então eu vou te ensinar como trabalhar em Python com uma coisa chamada try e except. É um bloco aí bem legal essas keywords. Então você vai gostar bastante quando descobrir essa parte aqui, mas por enquanto é isso, tá? Vamos por partes aí. Então esse foi o nosso primeiro programa, né? Posso deixar ele mais bonito aqui e tal, posso botar cores aqui do resultado, formatar o valor. Então é isso aí, a nossa essência se baseia, né, em percorrer uma lista literalmente e fazer uma requisição HTML.